Antígua e Barbuda, um arquipélago deslumbrante situado no Caribe Oriental, possui uma história rica e fascinante que abrange milhares de anos. Desde os primeiros assentamentos indígenas, até a luta pela independência e a formação de uma nação soberana, Antígua e Barbuda testemunhou uma série de eventos e influências, que moldaram sua identidade cultural e política. Neste vídeo, exploraremos o enredo histórico nacional de Antígua e Barbuda, abordando desde a pré-história até os tempos modernos, revelando fatos importantes, períodos de colonização, resistência, a luta pela independência e o desenvolvimento da nação. Além disso, também discutiremos a arte e arquitetura, música e dança, bem como algumas personalidades notáveis que emergiram de Antígua e Barbuda. Antígua e Barbuda abriga uma rica herança arqueológica, com vestígios de assentamentos indígenas que datam de mais de 4.000 anos atrás. Esses vestígios fornecem insights valiosos sobre as primeiras comunidades que habitaram as ilhas, e sua relação com o ambiente. Os arqueólogos descobriram artefatos de cerâmica, ferramentas de pedra, e antigas pinturas rupestres, em vários locais arqueológicos em Antígua e Barbuda. A cerâmica encontrada nessas escavações é particularmente notável, revelando habilidades avançadas de produção e decoração. Os potes de cerâmica eram elaboradamente decorados com padrões geométricos, e imagens estilizadas de animais, plantas, e seres humanos. Essas peças cerâmicas indicam uma apreciação estética, e habilidades técnicas desenvolvidas pelas comunidades pré-históricas. Além da cerâmica, as ferramentas de pedra também são achados comuns nos sítios arqueológicos. Essas ferramentas incluem lâminas, machados, pontas de lança e raspadores, que foram habilmente confeccionados a partir de pedra local. A complexidade e variedade dessas ferramentas sugerem um domínio sofisticado das técnicas de trabalho em pedra, e a capacidade de adaptar e utilizar os recursos disponíveis no ambiente circundante. Outra descoberta importante são as antigas pinturas rupestres encontradas em cavernas e abrigos de pedra. Essas pinturas representam uma forma de expressão artística pré-histórica, retratando animais, seres humanos e cenas do cotidiano. Elas podem ter servido como registros visuais, narrativas simbólicas ou expressões religiosas das comunidades pré-históricas. Através da análise dos vestígios arqueológicos, os pesquisadores foram capazes de reconstruir aspectos da vida diária dessas comunidades antigas. Eles eram habilidosos agricultores, cultivando uma variedade de culturas, incluindo mandioca, batata doce e milho. A caça e a pesca também eram importantes para sua subsistência, e o uso de ferramentas de pedra indicava suas atividades relacionadas à coleta e processamento de alimentos. Os vestígios arqueológicos em Antígua e Barbuda revelam uma sociedade pré-histórica vibrante e culturalmente rica. Eles nos fornecem uma janela para o passado distante, permitindo-nos compreender melhor as origens, as práticas sociais, a tecnologia e as crenças das comunidades indígenas que habitaram as ilhas. A preservação e o estudo contínuo desses vestígios são essenciais para a construção de uma narrativa mais completa da história pré-colonial de Antígua e Barbuda. Arawaks e Caribes são dois grupos indígenas importantes na história de Antígua e Barbuda. Eles desempenharam um papel significativo no desenvolvimento cultural e social das ilhas, antes da chegada dos europeus. Os Arawaks foram os primeiros povos a habitar as ilhas do Caribe, incluindo Antígua e Barbuda. Eles chegaram à região por volta de 2400 a.C., trazendo consigo uma cultura rica e sofisticada. Os Arawaks eram agricultores habilidosos e cultivavam milho, batata doce, mandioca, feijão e várias outras culturas. Sua habilidade na agricultura permitiu-lhes estabelecer assentamentos permanentes e desenvolver sociedades complexas. Os Arawaks viviam em aldeias organizadas, construindo casas circulares com paredes de troncos e folhas de palmeira.
Suas aldeias eram geralmente localizadas em áreas próximas às costas, ou em vales férteis, para facilitar o acesso aos recursos naturais. Além da agricultura, os arawaks também eram habilidosos em atividades como a tecelagem, cerâmica e pesca. Eles produziam cerâmicas decoradas com padrões geométricos distintos. E também fabricavam utensílios de pedra, como machados e raspadores. Os caribes chegaram ao Caribe posteriormente, por volta de 1200 d.C., vindos da América do Sul. Eles eram conhecidos como um povo guerreiro, e se estabeleceram principalmente nas ilhas do sul do Caribe, incluindo Barbuda. A chegada dos caribes resultou em conflitos e deslocamentos dos arawaks, que foram gradualmente substituídos pelos caribes na região. Diferentemente dos arawaks, os caribes eram mais adaptados a um estilo de vida marítimo. Eles eram excelentes navegadores, e construíam canoas robustas para se aventurarem no mar. Os caribes se envolviam em comércio e trocas com outras ilhas, expandindo sua influência e ampliando seu território. Os caribes eram conhecidos por suas habilidades na caça e na pesca, usando arcos e flechas, lanças e redes, para obter alimentos. Sua sociedade era organizada de forma mais militarizada, com os chefes guerreiros liderando as comunidades, e exercendo autoridade sobre suas populações. É importante ressaltar que a presença dos caribes trouxe tensões e conflitos com os europeus, que chegaram posteriormente às ilhas. Os caribes se recusaram a se submeter facilmente à colonização, e resistiram às tentativas de domínio europeu. Após séculos de isolamento, essas ilhas paradisíacas foram descobertas pelos europeus no final do século XV, durante as explorações lideradas por Cristóvão Colombo. O encontro entre o Novo Mundo e o Velho Mundo trouxe consigo uma série de mudanças significativas, e moldou o curso da história de Antígua e Barbuda. Em 1493, Colombo avistou as ilhas de Antígua e Barbuda durante sua segunda viagem ao Caribe. As ilhas foram oficialmente reivindicadas para a Espanha, abrindo caminho para a colonização e influência europeia na região. No entanto, a Espanha não estabeleceu uma presença permanente nas ilhas, e acabou cedendo o controle das mesmas para outras potências coloniais. Após a descoberta, as ilhas de Antígua e Barbuda se tornaram alvo de disputas entre as nações europeias. Espanha, França e Inglaterra estavam entre as potências que buscavam estabelecer controle sobre essas terras caribenhas. Após anos de disputas e negociações, os britânicos finalmente conseguiram colonizar Antígua em 1632, tornando-a uma colônia britânica. Posteriormente, Barbuda também foi colonizada pelos britânicos. A colonização britânica trouxe consigo uma série de mudanças sociais, econômicas e culturais. A agricultura, especialmente a produção de açúcar, se tornou a principal atividade econômica das ilhas. Grandes plantações de cana-de-açúcar foram estabelecidas, e a mão de obra escrava africana foi trazida em grande quantidade para trabalhar nessas plantações. O comércio de escravos e a exploração dos recursos naturais das ilhas impulsionaram a economia colonial britânica. A chegada dos europeus teve um impacto significativo na população indígena das ilhas. Os arawaks, que eram os habitantes originais, foram deslocados e substituídos pelos caribes, que migraram para a região por volta de 1200 d.C. A presença dos caribes e sua resistência à colonização europeia levaram a conflitos e tensões ao longo do período colonial. Além disso, a chegada dos europeus também trouxe consigo doenças anteriormente desconhecidas nas ilhas, que tiveram um impacto devastador na população indígena. As doenças introduzidas pelos europeus dizimaram muitos dos nativos, resultando em uma diminuição drástica da população indígena ao longo dos séculos. A chegada dos europeus marcou o início de um novo capítulo na história de Antígua e Barbuda, moldando as relações entre os povos indígenas, os colonizadores europeus, e os africanos escravizados.
Esse período de colonização trouxe mudanças sociais, econômicas e culturais, que continuam a influenciar a identidade e a história dessas ilhas caribenhas até os dias atuais. Após disputas entre as potências coloniais europeias, os britânicos estabeleceram seu domínio sobre Antigua em 1632, tornando-a uma colônia britânica, e dando início a uma era de influência britânica duradoura. Com a chegada dos britânicos, a agricultura, especialmente a produção de açúcar, tornou-se a principal atividade econômica nas ilhas. Grandes plantações de cana-de-açúcar foram estabelecidas, e a mão de obra escrava africana foi trazida em grande quantidade para trabalhar nessas plantações. Os africanos escravizados foram submetidos a condições de trabalho extremamente duras, sujeitos à exploração e à brutalidade dos proprietários das plantações. O comércio de escravos e a produção de açúcar impulsionaram a economia colonial britânica, transformando Antigua e Barbuda em importantes centros agrícolas do Caribe. Além da agricultura, os britânicos também estabeleceram uma infraestrutura colonial nas ilhas. Foram construídos fortes militares, como o Forte James e o Forte Berkeley, para proteger os interesses britânicos contra possíveis ataques de outras potências coloniais e de piratas. Esses fortes representam exemplos impressionantes da arquitetura militar da época, e são testemunhos tangíveis do período de colonização britânica em Antigua e Barbuda. A colonização britânica também teve um impacto profundo na sociedade e na cultura das ilhas. A língua inglesa foi estabelecida como a língua oficial, substituindo as línguas indígenas e crioulas, que eram faladas anteriormente. A influência britânica também se refletiu nas práticas legais, no sistema educacional, e nas instituições políticas estabelecidas nas ilhas. Ao longo dos séculos de colonização, os colonos britânicos enfrentaram resistência e revoltas por parte dos escravos africanos. Várias revoltas ocorreram em Antigua e Barbuda, lideradas por figuras como o Prince Claes, que se tornaram símbolos de resistência e determinação contra a opressão e a escravidão. Essas revoltas testemunharam a coragem e a luta dos africanos escravizados por sua liberdade e direitos humanos. A colonização britânica de Antigua e Barbuda durou por mais de 3 séculos, até que o país conquistasse sua independência em 1981. Durante esse período, a presença britânica moldou profundamente a história e a identidade das ilhas, deixando um legado duradouro na cultura, na língua e nas instituições do país. Ao longo dos séculos 17 e 18, Antigua e Barbuda testemunharam uma série de lutas pela liberdade, protagonizadas pelos escravos africanos, que se rebelaram contra a opressão e a escravidão imposta pelos colonizadores britânicos. Essas lutas pela liberdade são parte integrante da história da resistência e da busca pela justiça social nas ilhas caribenhas. As revoltas dos escravos em Antigua e Barbuda foram motivadas por uma combinação de fatores, incluindo as terríveis condições de trabalho nas plantações de açúcar, a brutalidade dos proprietários de escravos, e o desejo de liberdade e igualdade. Essas revoltas foram atos corajosos de desafio contra o sistema escravista, e serviram como exemplos poderosos de resistência contra a opressão. Uma das figuras notáveis nesse contexto foi Prince Claes, um escravo que liderou uma das maiores revoltas em Antigua e Barbuda no final do século XVIII. Ele se tornou um símbolo de resistência e determinação, inspirando outros escravos a se unirem na luta pela liberdade. No entanto, a revolta de Prince Claes foi reprimida pelas forças coloniais britânicas, resultando na sua captura e execução. Apesar disso, seu legado de coragem e resistência persiste até os dias de hoje. Outra rebelião significativa foi a revolta de Baptist Romp, em 1736. Nessa revolta, um grupo de escravos liderados por uma mulher chamada Cuba, rebelou-se contra as condições de trabalho opressivas e a violência dos proprietários das plantações de açúcar. Embora a revolta tenha sido reprimida pelas autoridades coloniais, ela demonstrou a determinação dos escravos em lutar por sua liberdade e dignidade. Essas lutas pela liberdade não se limitaram a rebeliões armadas.
Os escravos também realizavam formas sutis de resistência, como sabotagem, fuga, e formação de comunidades clandestinas, chamadas Marrom Societies. Essas comunidades eram compostas por escravos fugitivos, que se refugiavam nas florestas e montanhas, criando sociedades independentes e autônomas. Eles resistiam à captura e lutavam por sua liberdade, representando uma forma de resistência contínua contra a escravidão. É importante ressaltar que essas lutas pela liberdade não foram em vão. Embora tenha levado décadas e muitas lutas subsequentes, as ações dos escravos, e a pressão interna e externa eventualmente contribuíram para o fim da escravidão em Antígua e Barbuda. A emancipação dos escravos foi oficialmente proclamada em 1834, resultando na libertação de milhares de indivíduos, e marcando um marco significativo na história das ilhas. As lutas pela liberdade em Antígua e Barbuda foram atos de resistência corajosos e determinados contra a opressão e a injustiça. Essas revoltas e formas de resistência desempenharam um papel crucial na construção da identidade cultural do país e na busca pela igualdade e liberdade para todos os seus habitantes. A história dessas lutas pela liberdade deve ser lembrada e valorizada, como parte essencial da história de Antígua e Barbuda. O movimento de libertação em Antígua e Barbuda foi um período importante na história do país, marcado pelo despertar do nacionalismo e do desejo de independência. No século XX, líderes carismáticos e visionários emergiram, desempenhando um papel fundamental na busca pela autonomia política e no estabelecimento de um governo soberano. Um dos principais líderes desse movimento foi Very Cornwall Beard Sr., um homem carismático e politicamente habilidoso, que se tornou uma figura central na luta pela independência. Beard fundou o Partido Trabalhista de Antígua, o ALP, em 1943, que se tornou uma força política significativa na ilha. Ele e sua família desempenharam papéis proeminentes na política antiguana ao longo das décadas seguintes. Ao longo das décadas de 1950 e 1960, o movimento de libertação ganhou força, com uma crescente demanda por autogoverno e independência de Antígua e Barbuda. A população local estava cada vez mais insatisfeita com o domínio colonial britânico, e buscava maior participação política e controle sobre seus próprios destinos. Em 1967, o ALP, liderado por Very Cornwall Beard Sr., obteve uma vitória esmagadora nas eleições e assumiu o governo de Antígua e Barbuda. Essa conquista marcou um passo importante em direção à independência, pois o novo governo passou a pressionar por maior autonomia e a negociar com as autoridades coloniais britânicas. No entanto, a luta pela independência enfrentou desafios e obstáculos significativos. Houve divisões e debates sobre a melhor estratégia a ser adotada para alcançar a independência, com diferentes vozes defendendo abordagens diferentes. Algumas facções preferiam uma abordagem mais radical e imediata, enquanto outras optavam por um processo mais gradual e negociado. Finalmente, em 1º de novembro de 1981, Antígua e Barbuda conquistaram sua independência do domínio britânico. O país se tornou uma nação soberana dentro da Comunidade das Nações, com seu próprio governo e chefe de Estado. Very Cornwall Beard Sr. foi nomeado o primeiro primeiro-ministro do país. O movimento de libertação em Antígua e Barbuda representou um período de despertar político e luta pela autodeterminação. Suas conquistas não apenas levaram à independência, mas também lançaram as bases para o desenvolvimento posterior do país, e para a consolidação de sua identidade nacional. O legado desses líderes e do movimento de libertação continua a ser celebrado e valorizado até os dias de hoje. No final do século XX, o movimento de independência ganhou força em Antígua e Barbuda. Líderes políticos e ativistas desempenharam papéis cruciais na mobilização e organização do povo, em busca de sua liberdade. Dentre eles, destaca-se Very Cornwall Beard Sr., uma figura proeminente que liderou a luta pela independência.
O processo de conquista da independência foi um processo gradual, com várias etapas importantes. Em 1967, Antígua e Barbuda obtiveram o status de Estado Associado Britânico, marcando um primeiro passo rumo à autonomia. Esse status conferia ao país um maior grau de autogoverno, e permitia o estabelecimento de instituições políticas locais. Posteriormente, em 1980, foi realizada uma conferência constitucional, na qual líderes políticos e representantes do povo debateram as bases para a independência plena. Esse processo foi acompanhado por um referendo em 1981, no qual a maioria esmagadora dos cidadãos de Antígua e Barbuda votou a favor da independência. Finalmente, em 1º de novembro de 1981, Antígua e Barbuda conquistou sua independência do domínio britânico. O país tornou-se uma nação soberana dentro da Comunidade das Nações, com seu próprio governo e chefe de Estado. Very Cornwall Beard Sr. foi então nomeado o primeiro-ministro do país após a independência, desempenhando um papel fundamental na transição e governança do novo Estado. A conquista da independência trouxe consigo uma sensação de orgulho nacional, e um fortalecimento da identidade cultural de Antígua e Barbuda. O país se viu livre dos laços coloniais, e ganhou a oportunidade de moldar seu próprio destino. Esse período também foi marcado por um renovado senso de unidade e determinação para enfrentar os desafios, e promover o desenvolvimento socioeconômico da nação. A independência de Antígua e Barbuda abriu caminho para a participação ativa do país na arena internacional, permitindo que se engajasse em relações diplomáticas e cooperação regional e global. Desde então, Antígua e Barbuda têm buscado fortalecer sua posição como um membro respeitado da comunidade internacional, contribuindo para questões globais e regionais, além de promover seus próprios interesses nacionais. Em conclusão, a conquista da independência de Antígua e Barbuda em 1981 representou o culminar de décadas de luta e esforço do povo antiguano e barbudense. Esse marco histórico refletiu o desejo de autodeterminação e soberania da nação, abrindo caminho para um novo capítulo na história do país. A independência trouxe consigo oportunidades e desafios, permitindo que Antígua e Barbuda moldassem seu próprio destino, e buscasse um desenvolvimento sustentável e próspero. O desenvolvimento econômico de Antígua e Barbuda após sua independência tem sido um processo multifacetado, buscando diversificar a economia e promover o crescimento sustentável. Após se libertar do domínio britânico em 1981, o país empreendeu esforços para expandir além do setor agrícola tradicional, especialmente a produção de açúcar, e buscar fontes alternativas de receita. Uma das principais estratégias adotadas foi o fomento do turismo, como um setor-chave da economia. Antígua e Barbuda são conhecidas por suas belas praias, águas cristalinas, e clima agradável, o que atrai visitantes de todo o mundo. O governo investiu em infraestrutura turística, como resorts, hotéis, restaurantes e aeroportos, além de promover a cultura local e as atrações naturais como pontos turísticos. O turismo se tornou uma importante fonte de empregos e receita, impulsionando o crescimento econômico. Além do turismo, Antígua e Barbuda também buscaram diversificar sua economia, por meio de iniciativas como a criação de uma Zona Franca. A Zona Franca oferece incentivos fiscais e regulatórios para atrair empresas internacionais, especialmente nas áreas de serviços financeiros, tecnologia da informação, telecomunicações e logística. Essa estratégia visa atrair investimentos estrangeiros, estimular o empreendedorismo local, e criar empregos de alta qualidade. Outra área de desenvolvimento econômico tem sido o setor de serviços financeiros offshore. Antígua e Barbuda oferecem uma plataforma atraente para a criação de empresas e fundos offshore, proporcionando benefícios fiscais e uma regulamentação favorável. Isso tem atraído investidores e profissionais financeiros para o país, contribuindo para a geração de receita e o desenvolvimento do setor financeiro local. Em termos de infraestrutura, o governo de Antígua e Barbuda tem investido na melhoria das estradas, portos e telecomunicações,
visando facilitar o comércio e a conectividade com o resto do mundo. Além disso, programas de capacitação e treinamento profissional foram implementados, para desenvolver as habilidades da força de trabalho local, e aumentar a competitividade no mercado global. É importante ressaltar que o desenvolvimento econômico de Antígua e Barbuda enfrenta desafios, como a vulnerabilidade a desastres naturais, a dependência de fontes externas de energia, e a necessidade contínua de diversificação. No entanto, o país tem buscado estratégias de sustentabilidade, como o uso de energia renovável, e o fortalecimento da resiliência diante de eventos climáticos adversos. A arquitetura colonial de Antígua e Barbuda é uma expressão marcante da influência britânica na região. Ao longo dos séculos, a presença britânica deixou uma marca indelével nas construções da ilha, que refletem a história e o legado da colonização. A arquitetura colonial é uma parte importante da identidade cultural e do patrimônio histórico dessas ilhas caribenhas. As construções coloniais em Antígua e Barbuda são caracterizadas por uma combinação de elementos britânicos e locais. Os estilos arquitetônicos predominantes são o georgiano e o vitoriano, com influências do neoclássico e do colonial espanhol. As mansões coloniais e os edifícios públicos exibem detalhes ornamentados, proporções simétricas e materiais duráveis, como tijolos de coral e madeira. Forte James e Forte Berkeley são exemplos notáveis da arquitetura militar colonial em Antígua. Construídos pelos britânicos para proteger a ilha de invasões estrangeiras, esses fortes são testemunhas silenciosas da história turbulenta da região. Apresentam muralhas de pedra, torres de observação e canhões, projetados para resistir a ataques e garantir a segurança da colônia. As mansões coloniais são um destaque da arquitetura em Antígua e Barbuda. Essas residências impressionantes refletem o poder e a riqueza dos proprietários britânicos, que se estabeleceram na ilha durante a era colonial. Elas apresentam uma mistura de elementos britânicos e tropicais, como varandas espaçosas, janelas convenezianas, telhados inclinados, e detalhes arquitetônicos decorativos. Outros exemplos notáveis de arquitetura colonial incluem a Catedral de São João Batista, a Câmara Municipal de St. John's, e a Casa do Governo. Esses edifícios históricos são símbolos da importância política e religiosa durante o período colonial. Eles apresentam fachadas imponentes, colunas clássicas, e detalhes ornamentais que evocam a grandiosidade e a autoridade britânicas. É importante ressaltar que a preservação e conservação da arquitetura colonial em Antígua e Barbuda são prioridades para as autoridades e os cidadãos. Essas estruturas são consideradas parte essencial do patrimônio cultural do país, sendo protegidas por leis de preservação histórica. Esforços contínuos são realizados para restaurar e manter esses edifícios, a fim de transmitir sua importância histórica às futuras gerações. A arquitetura colonial em Antígua e Barbuda é uma testemunha tangível da história da colonização britânica na região. Ela desempenha um papel crucial na compreensão do passado, na promoção do turismo cultural e na valorização da identidade cultural única dessas ilhas caribenhas. O artesanato local desempenha um papel fundamental na cultura de Antígua e Barbuda, preservando as tradições e habilidades transmitidas ao longo das gerações. Com suas técnicas habilidosas e materiais naturais, o artesanato reflete a identidade e o espírito criativo do povo antiguano e barbudense. A tecelagem é uma forma de artesanato amplamente praticada nas ilhas. Os artesãos utilizam fibras naturais, como a palha da banana e a palha de coco, para criar cestos, esteiras, chapéus e bolsas. Essas peças são conhecidas por sua durabilidade e belo acabamento, sendo tanto funcionais quanto decorativas. A tecelagem é uma tradição passada de geração em geração, com técnicas específicas transmitidas pelos artesãos mais experientes. A cerâmica é outra forma de artesanato importante em Antígua e Barbuda. Os ceramistas locais utilizam argila encontrada nas ilhas para criar uma variedade de produtos, desde potes e jarras, até vasos e peças decorativas.
As cerâmicas são geralmente decoradas com padrões intrincados e cores vivas, refletindo a estética e os elementos da natureza caribenha. A produção de cerâmica é uma arte apreciada, e os artesãos são valorizados por sua habilidade em transformar a argila em obras de arte únicas. A cestaria é uma tradição importante em Antígua e Barbuda, com os artesãos utilizando fibras naturais para criar uma variedade de produtos, como cestos, esteiras e bolsas. Essas peças são habilmente tecidas à mão, utilizando técnicas tradicionais transmitidas ao longo dos séculos. A cestaria é apreciada por sua utilidade prática e beleza estética, sendo usada para armazenar alimentos, transportar objetos, e como elementos decorativos. A escultura em madeira também desempenha um papel significativo no artesanato local. Os artesãos esculpem a madeira para criar uma variedade de peças, desde estatuetas e máscaras, até móveis e utensílios domésticos. As esculturas em madeira são frequentemente inspiradas na natureza, nos mitos, e nas lendas locais, representando animais marinhos, pássaros tropicais, e figuras folclóricas. Essas peças são altamente valorizadas como obras de arte únicas, que capturam a essência da cultura e da paisagem de Antígua e Barbuda. O artesanato local em Antígua e Barbuda desempenha um papel importante na economia e no turismo do país. Os visitantes têm a oportunidade de adquirir peças autênticas e exclusivas, apoiando diretamente os artesãos locais. Além disso, o governo e as organizações culturais promovem o artesanato como uma forma de preservar as tradições culturais e fornecer oportunidades de emprego para os artesãos. O calypso e a soca são dois gêneros musicais vibrantes e distintos, que desempenham um papel significativo na cultura de Antígua e Barbuda. Essas formas musicais enraizam-se na tradição caribenha, e expressam a identidade, as experiências, e os sentimentos do povo antiguano e barbudense. O calypso é um gênero musical que tem suas origens na música folclórica africana, e nas tradições de contação de histórias. É conhecido por suas letras cativantes, repletas de sátira, humor e comentários sociais. As canções de calypso abordam uma ampla gama de temas, desde questões políticas e sociais, até histórias do cotidiano. Os músicos de calypso, também conhecidos como calypsonians, são considerados verdadeiros poetas e contadores de histórias, utilizando sua música para transmitir mensagens importantes para a comunidade. O calypso é frequentemente acompanhado por instrumentos como tambores, violões, instrumentos de sopro e instrumentos de percussão, criando ritmos contagiantes e melodias alegres. A soca, por outro lado, é um gênero musical mais moderno e enérgico, originário de Trinidad e Tobago e influenciado pelo calypso, ritmos africanos e outros estilos musicais caribenhos. A soca é conhecida por suas batidas rápidas, melodias animadas e letras festivas. É uma música altamente dançante, destinada a animar multidões e criar uma atmosfera festiva. A soca incorpora uma fusão de estilos, incluindo elementos de música eletrônica, reggae, funk e pop, resultando em uma sonoridade única e empolgante. Os artistas de soca são conhecidos por suas performances enérgicas, e pela interação com o público durante shows e festivais. Antígua e Barbuda são reconhecidas por sua contribuição para o desenvolvimento e a popularização do calypso e da soca na região do Caribe. O país é o lar de muitos calypsonians e artistas de soca talentosos, que alcançaram sucesso tanto a nível local quanto internacional. O calypso e a soca desempenham um papel fundamental nas festividades tradicionais, como o Carnaval de Antígua e Barbuda, onde os artistas competem em concursos de música, e os ritmos contagiantes enchem as ruas de dança e celebração. Esses gêneros musicais não apenas proporcionam entretenimento e diversão, mas também servem como uma forma de expressão cultural e política. As letras das músicas de calypso e soca, muitas vezes abordam questões sociais, desigualdades, e críticas aos sistemas governamentais, representando a voz do povo, e sendo uma forma de resistência e conscientização.
O Carnaval de Antigua e Barbuda é uma das celebrações mais vibrantes e animadas do país, enraizada em uma rica tradição cultural, e com uma história que remonta aos tempos coloniais. É uma festa anual que atrai moradores locais e visitantes de todo o mundo, oferecendo uma explosão de música, dança, desfiles coloridos e trajes elaborados. O Carnaval de Antigua e Barbuda tem suas origens nas celebrações católicas europeias, trazidas pelos colonizadores durante o período de colonização. A festa ocorre antes do período da Quaresma, que antecede a Páscoa, e é uma oportunidade para as pessoas se divertirem e aproveitarem a vida antes do período de abstinência e reflexão. Durante o Carnaval, as ruas de Antigua e Barbuda ganham vida com uma série de eventos e atividades emocionantes. Os desfiles são o ponto alto da festa, nos quais grupos de dançarinos e músicos se apresentam ao longo das ruas principais das cidades, exibindo coreografias elaboradas e trajes coloridos e extravagantes. Os desfiles são acompanhados por bandas de música ao vivo, que tocam os ritmos tradicionais do calypso, da soca e de outros gêneros musicais caribenhos. Uma das tradições mais marcantes do carnaval é a competição de bandas e troupes, nas quais os grupos competem entre si para conquistar o título de melhor performance e desfile. Os participantes se dedicam meses antes da festa para preparar suas apresentações, ensaiando coreografias, confeccionando trajes elaborados e desenvolvendo temas criativos, que são apresentados durante os desfiles. Os trajes são uma parte essencial do Carnaval de Antigua e Barbuda. São elaborados com uma variedade de materiais, como penas, lantejoulas, contas e tecidos coloridos, e são projetados para impressionar e cativar o público. Cada grupo ou troupe tem seu próprio tema, que é refletido nos trajes usados pelos dançarinos. Além dos desfiles, o Carnaval de Antigua e Barbuda também inclui uma série de festas, shows ao vivo, concursos de música, competições de dança, jogos tradicionais e eventos esportivos. A festa dura vários dias e proporciona uma atmosfera de alegria e celebração, com as ruas cheias de pessoas dançando, cantando e se divertindo. O carnaval desempenha um papel importante na preservação e promoção da cultura e identidade de Antigua e Barbuda. É uma manifestação cultural essencial, que reúne a comunidade em torno da música, dança e tradições locais. Além disso, o carnaval também é uma importante fonte de turismo, e contribui para a economia local, atraindo visitantes de todo o mundo que desejam vivenciar essa experiência única. Antigua e Barbuda tem sido o lar de várias personalidades notáveis, que fizeram contribuições significativas nas áreas política, esportiva, cultural e acadêmica. Esses indivíduos se destacaram tanto a nível nacional quanto internacional, deixando um legado duradouro para o país. Very Cornwall Beard Sr. é uma figura proeminente na história política de Antigua e Barbuda. Ele desempenhou um papel fundamental na luta pela independência do país, e se tornou o primeiro primeiro-ministro de Antigua e Barbuda, após a conquista da independência em 1981. Beard Sr. foi uma figura carismática e influente, dedicada ao progresso e ao desenvolvimento do país. Elton Day é um renomado atleta de Antigua e Barbuda, que alcançou sucesso internacional no salto em distância. Ele representou o país em várias edições dos Jogos Olímpicos, tornando-se uma figura inspiradora no mundo esportivo. Day conquistou várias medalhas e estabeleceu recordes nacionais, sendo reconhecido como um dos grandes atletas de Antigua e Barbuda. Jamaica Kincaid é uma aclamada escritora nascida em Antigua e Barbuda. Suas obras literárias exploram temas como identidade, colonialismo, gênero e diáspora caribenha. Kincaid é autora de romances, contos e ensaios, e seu trabalho tem sido amplamente reconhecido e premiado internacionalmente. Sua contribuição para a literatura caribenha é altamente valorizada. George Walter foi um líder político e acadêmico notável em Antigua e Barbuda. Ele desempenhou um papel fundamental na luta pela independência do país, e ocupou vários cargos importantes, incluindo de primeiro-ministro.
Além de sua carreira política, Walter também foi um destacado acadêmico e professor universitário, contribuindo para a educação e o desenvolvimento intelectual do país. King Short Shirt é uma figura icônica na música calypso de Antigua e Barbuda. Ele é reconhecido como um dos principais calypsonians do país, e se destacou por suas letras perspicazes, comentários sociais, e performances carismáticas. King Short Shirt teve uma carreira musical longa e influente, contribuindo para a preservação e promoção do calypso como uma forma de expressão cultural. Essas personalidades notáveis representam apenas uma amostra do talento e da diversidade presentes em Antigua e Barbuda. Suas contribuições em suas respectivas áreas deixaram uma marca indelével na história e cultura do país, inspirando gerações futuras a perseguir seus próprios sonhos e alcançar o sucesso. A história de Antigua e Barbuda é um testemunho fascinante de uma jornada que abrange milhares de anos, desde os primeiros assentamentos indígenas, até a conquista da independência, e o desenvolvimento como uma nação soberana. Ao longo dos séculos, Antigua e Barbuda experimentaram a influência de várias culturas, eventos históricos, e personalidades notáveis, que moldaram sua identidade cultural e política. Desde os vestígios arqueológicos que remontam a mais de 4.000 anos atrás, onde cerâmicas, ferramentas de pedra e pinturas rupestres testemunham os primeiros assentamentos indígenas, até a chegada dos europeus no final do século XV, quando Antigua e Barbuda foram reivindicadas pela Espanha, e posteriormente colonizadas pelos britânicos em 1632, o arquipélago passou por uma série de transformações. Durante a era da colonização britânica, as ilhas se tornaram um importante centro agrícola, com a produção de açúcar e a utilização de mão de obra escrava africana. No entanto, os escravos em Antigua e Barbuda não aceitaram sua opressão passivamente, e se envolveram em revoltas e atos de resistência ao longo dos séculos 17 e 18, lutando pela liberdade e igualdade. No século XX, o movimento de libertação ganhou força, com líderes como Very Cornwall Beard Sr., liderando o caminho rumo à independência. Em 1º de novembro de 1981, Antigua e Barbuda conquistaram sua independência do domínio britânico, estabelecendo-se como uma nação soberana na Comunidade das Nações. Após a independência, o país se dedicou ao desenvolvimento econômico, diversificando sua economia além do setor agrícola, e promovendo o turismo como uma importante fonte de receita. A criação de uma zona franca e o desenvolvimento da indústria de serviços financeiros offshore impulsionaram a economia e ajudaram a criar oportunidades de emprego e crescimento. A arquitetura colonial de Antigua e Barbuda preserva belos exemplos de mansões e edifícios públicos, refletindo a influência britânica e adicionando um charme histórico às ilhas. O artesanato local, incluindo a tecelagem, cerâmica, cestaria e esculturas em madeira, são apreciados como expressões culturais valiosas, preservando as tradições e habilidades ancestrais. A música de Antigua e Barbuda é vibrante e diversificada, com o calypso e a soca como principais gêneros. Acompanhados por danças animadas, como o breakdown e o jump up, esses estilos musicais desempenham um papel vital na celebração da cultura e identidade nacional. O Carnaval anual é uma manifestação cultural essencial, unindo a comunidade em desfiles coloridos, trajes elaborados, e uma atmosfera festiva. Além disso, Antigua e Barbuda tem sido o lar de personalidades notáveis que deixaram sua marca na história do país, como Very Cornwall Beard Sr., Elton Day, e King Short Shirt, cujas contribuições políticas, atléticas e musicais enriqueceram a identidade e o legado cultural de Antigua e Barbuda. À medida que Antigua e Barbuda avançam em direção ao futuro, eles continuam a valorizar e celebrar sua história, nutrindo sua identidade cultural única. A rica herança arqueológica, a colonização britânica, as lutas pela liberdade, a conquista da independência, o desenvolvimento econômico, a arquitetura colonial, o artesanato local, a música animada, e as personalidades notáveis, são aspectos fundamentais que compõem a trama histórica de Antigua e Barbuda, garantindo que sua história seja preservada e apreciada pelas gerações futuras. Se gostou desse conteúdo,
Pedimos que se inscreva no canal e ative o sininho, para receber nossos próximos vídeos. Pretendemos abordar a história e cultura de todos os países do mundo. Deixe seu like e compartilhe, para alcançarmos mais e mais pessoas. Obrigado por sua companhia, te esperamos nos próximos vídeos.